Senhor tem feito por nós. Ele tem feito grandes coisas e por isso nós o louvamos, nós o exaltamos. Eu sou grata ao pastor por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra. Nós estamos com um tema sobre a bênção, né? Ser abençoado. O tema, vai por aí para mim? Aleluia. Nós vamos falar sobre a bênção da presença de Deus agora à noite. Amém? E o tema é abençoado, né? A série é Abençoados. A bênção da presença de Deus. Amém? Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Eu espero que você esteja conectado, ligado, honrando a palavra do Senhor. Amém? Não sou eu, mas é a palavra que está sendo ministrada, que está fluindo neste lugar. Você crê que a presença de Deus está no nosso meio também? Ela habita dentro de nós, mas ela está no nosso meio. E nós vamos hoje ter uma consciência um pouquinho, né? Eu creio que Deus vai nos dar uma consciência maior da presença dEle na nossa vida. Porque a presença dEle na nossa vida faz toda a diferença. Não vamos para lugar nenhum sem a presença dEle. Essa série Abençoados, Efésios 1:3, diz o quê? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que você tem confessado? Você é abençoado? Então leia comigo esse texto aqui, vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Amém? Essa palavra tem que estar no seu coração, tem que estar na sua boca desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Pai, obrigado, porque eu sou abençoado. Abençoado é tudo que eu colocar nas minhas mãos, eu colocar a planta dos meus pés, já é abençoado e eu tomo como posse para a minha vida. Aleluia. Salmos 16:11 pulou muito no meu coração essa semana também. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos ler comigo também esse trecho aqui, vamos lá. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ai, que palavra maravilhosa, gente. É um alimento para nós essa palavra. O Senhor nos vai fazer, nos vai mostrar sempre o caminho da vida, vai nos dirigir. Na presença dEle há plenitude de alegria. Na presença dEle há plenitude de alegria. É abundância, é transbordar de alegria. Amém? Essa presença é real e é verdadeira. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Eu não preciso de um motivo para me alegrar. Eu tenho o Espírito dentro de mim. E porque eu tenho o Espírito e a palavra, tem um comando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Quando a perpétua, a plenitude de alegria. Então eu estou sempre alegre. Porque Deus, o Espírito Santo flui através de mim. A alegria, eu não preciso de motivo para me alegrar. O único motivo que eu preciso, eu já tenho. É o Senhor habitando dentro de mim. Amém? Você está meio longe, mas você vai chegar perto, tá bom? O nosso tema é a bênção da presença de Deus. E o nosso texto-chave é Êxodo 33:14. Fica bem ligado aí, que você vai correr com esse computador aí com as palavras. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém? Quem quer a presença de Deus aí com você o tempo todo? Aleluia. Êxodo 33, ele revela, o contexto, né, que está esse texto, ele revela tanto a severidade da justiça divina, quanto a profundidade da graça e misericórdia de Deus. Diga, Deus é justo. Diga, Deus é justo. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus misericordioso e um Deus amoroso também, mas Ele é justo. O contexto está falando da intercessão de Moisés após o pecado do povo, que construiu um bezerro de ouro. Que situação que nós estamos aqui? Vocês lembram que Moisés atravessou o Mar Vermelho, Moisés foi separado, foi escolhido
para libertar o povo que estava aprisionado, escravizado, certo? Aí ele atravessou o Mar Vermelho, não foi? Deus usou ele, Deus chamou ele, Deus separou ele. Mas, Senhor, eu não sei falar, como é que vai ser? Ele separou Arão, mandou Arão ir, Arão ajudou. Teve um monte de provas de que Deus estava com ele. Deus mandou as pragas e o faraó não queria liberar, no fim teve que liberar. Demorou um pouquinho, mas liberou e tudo aconteceu. E aí eles passaram o mar, o Mar Vermelho, e tinha uma promessa para eles, que eles iam desfrutar da terra prometida, certo? Uma promessa que Deus já tinha dado para o povo dele lá no passado. E aí, eles estavam andando no deserto, andando, caminhando. Era para ser rápido, mas por causa da cabeça dura deles, diga cabeça dura, que eu e você temos também. Por causa da cabeça dura deles, ficaram 40 anos no deserto e não era para estar. Era para fazer muito menos tempo. Teve um momento lá que Deus falou para Moisés, Moisés, você deixa o povo aí com Arão, e tinha mais um lá que vai cuidar do povo, você sobe para o monte que eu vou te revelar as tábuas da lei, eu vou te revelar os mandamentos, eu vou revelar aquilo que eu tenho para o meu povo. Moisés subiu, deixou umas instruções lá, tinha instruções, eles sabiam que eles podiam, que eles não podiam fazer. Aí Moisés subiu, mas Moisés demorou um pouco, diga, demorou. Moisés demorou um pouquinho. E aí o povo começou, Moisés está demorando, né? Moisés está demorando. A gente precisa adorar. Nós precisamos adorar alguém, adorar o Deus, mas Moisés está demorando. Estou esperando, mas Moisés está demorando. A bênção está demorando. Preciso dar um jeitinho para essa bênção chegar rápido. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Seja obediente e aguarde o tempo de Deus na sua vida. Deus falou que era para Moisés ir, que ele ia receber uma palavra e ele ia voltar. Mas o povo apressadinho, vamos pegar aqui toda a nossa joia, o ouro que a gente tem, pegaram o que eles tinham de melhor, que era o ouro. Recadaram todo o ouro que tinha lá e fizeram um bezerro para eles adorarem. Um dos primeiros mandamentos é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças. Naquela época tinha um mandamento de Êxodo explicadinho todos. Não terás outros deuses diante de mim. Era um dos mandamentos. E Deus ficou orientando Moisés, conversando com ele lá, passando passo a passo dos mandamentos. Chegou uma hora que Deus viu o que o povo estava fazendo. Eu vou ler para você um pedacinho aqui de Êxodo 33, 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Êxodo 33, 1, isso. Vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Deus tinha feito uma promessa para o povo, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Diga, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele foi fiel lá e ele continua sendo o mesmo. Ele é fiel para cumprir a promessa que ele deu para você. O 2. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, e os heveus e os jubezeus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Eu não subirei com vocês, porque és um povo de dura serviço, é um povo de cabeça dura, para que não te consuma eu no caminho, para que eu não mate todos no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, nenhum deles se vestiu dos seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Ora, aí tem a parte que Moisés fez a tenda. Eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés desceu, que Deus mandou ele descer. Está lá no 32, eu não vou ler porque vai demorar muito, depois você lê.
Aí Deus falou para ele, você desce, porque o povo está adorando uma imagem. Tá? Fez um bezerro, estão adorando, você vai lá. Ele desceu, quando ele chegou, ele ficou tão irado quando ele viu, que ele quebrou as tábuas, bravo. Chamou a atenção do povo, corrigiu o povo, e muita gente morreu. Muitos morreram. Os que estavam pondo fogo para o povo pecar, foram os que morreram. Sobraram um povo, e aí eles ficaram lá, e Deus falou, você sobe, e vai lá para a terra que eu te direi, que é a que eu separei para vocês. Mas eu não vou com vocês. Sabe por que Deus não foi? Por causa do pecado. Diga pecado. Eles pecaram contra Deus, fazendo uma imagem para adorar. As tábuas não tinham sido reveladas, mas eles tinham uma instrução que eles não podiam adorar os outros deuses, eles só poderiam servir o Deus verdadeiro. Então, por causa do pecado deles, eles não iam ter a companhia de Deus. Deus não ia subir com eles. Deus não ia até lá onde eles tinham que ir. Eles teriam que ir sozinhos. Deus não habita. Deus não compartilha com o pecado. Deus não acompanha pecado. Deus não concorda com o pecado. Deus é santo. Ele é tremendamente santo e bom. Essa decisão, ele falou assim, essa decisão revelava a seriedade do pecado do povo e a necessidade de manter a santidade de Deus separada da impureza humana. Deus tomou essa atitude para revelar a seriedade do pecado. As pessoas tinham que saber o que era pecado e que elas não poderiam praticar isso, porque isso não agradava a Deus. Então, Deus agiu assim. Deus é santo, não tem lugar para o pecado. Deve se reparar, deve se arrepender do pecado, pedir perdão e restaurar a comunhão. E foi o que eles fizeram. Quando eles souberam que Deus não ia com eles, eles se arrependeram muito. E fizeram o que eles tinham feito antes. Pegaram mais joias, pegaram mais ouro e foram consagrar, entregar em sacrifícios ao Senhor também. Tentaram reparar o erro que eles tinham feito. Eles se arrependeram e repararam o erro deles. Mas o Senhor disse que não iria. O povo pranteou. Então eles não vestiram seus ornamentos no sinal de tristeza e lamento pela perda da presença divina. Esse lamento revelava o entendimento de Israel de que a presença de Deus era essencial. Eles perceberam que sem a presença de Deus, eles não poderiam chegar lá onde eles tinham que chegar. Não fazia sentido ir para uma terra que emana leite e mel sem a presença de Deus. Não faz sentido você desfrutar dos melhores benefícios dessa terra se Deus não estiver com você. Eles perceberam, logo no começo, que não fazia sentido para eles estarem desfrutando de tanta beleza, de tanto poder, de tanta bênção, uma terra que emana leite e mel, mas se Deus não fosse com eles, o que adiantaria isso? Então eles se arrependeram, prepararam uma oferta, sacrificaram o Senhor. A promessa da terra fluindo leite e mel seria vazia da presença de Deus. Isso não interessava para eles. O povo compreendeu que a separação de Deus significava uma maldição. Diga, maldição. Mesmo que todos os outros aspectos da promessa fossem cumpridos. Mesmo que Deus cumprisse a promessa dele. Vou guiar vocês, vocês vão chegar lá na terra. Mas o fato de Deus não estar seria uma maldição para eles. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Moisés vai e apela para que Deus não deixe o povo. Verso 12 aqui. Pode pôr no 11. Moisés, porém, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Moisés, por causa desse pecado, Moisés fez uma tenda, e Moisés tirou essa tenda do arraial, ficou fora do arraial, também por causa do pecado. As pessoas tinham que entender que Deus não compactua com o pecado, que Deus não aceita coisas erradas. Fora do plano, do propósito dele, não tem como você tentar negociar princípios de Deus. Os princípios dele são claros, são verdadeiros, estão na palavra. Não tem como mudar isso. Então, o que aconteceu? Moisés teve que levar a tenda lá para fora, ficar bem longe, para que Deus pudesse falar com ele. Porque o povo pecou, então tinha que ficar bem claro
aquela situação do que tinha acontecido. E o povo temia muito. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todos saíam fora, ficavam de pé na tenda em honra, honrando. E o Senhor falava com Moisés lá e conversava com ele lá. Aí o 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O Senhor te conhece? O Senhor conhece você? Você conhece Ele? Você sabe os nomes dele? Conheço-te pelo teu nome, porém achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Porque Deus começou a falar com ele assim: o teu povo, o teu povo. Deus parou de falar o meu povo. E Deus disse o teu povo. O povo estava separado de Deus por causa do pecado. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Aí Moisés foi e falou para ele: o teu povo, devolveu o povo para ele. O Moisés foi um bom argumentador. Moisés era um líder excelente e Deus estava treinando Moisés para tudo que ele tinha que fazer. E Moisés agiu com muita sabedoria, com muita esperteza, como um homem de Deus mesmo. Ele foi lá e argumentou com Deus, como um bom advogado. Ele falou: olha, volta um pouquinho, o 13. Se achei graça aos teus olhos, roga que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. E ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, o Senhor respondeu para ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés argumentou de uma forma tão incrível com Deus, que Deus respondeu para ele e disse: eu vou com você e vou te dar descanso. Quem quer que Deus vá com você onde quer que você vá? Amém? Então saiba argumentar. Saiba argumentar com Deus. Saiba argumentar pela palavra. Quando uma situação vir para você, você conversa com ele, mas a tua palavra diz. Mas a tua palavra diz isso. A tua palavra diz isso. Senhor, tem essa situação que eu estou vivendo aqui. A tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então, nessa situação, eu sou mais que vencedor. E você começa a confessar a palavra, você começa a querer a palavra, e você começa a argumentar com Deus, e você vai ver como Deus é um Deus maravilhoso. Moisés começou a apelar. Esse apelo revelava a compreensão de Moisés sobre a natureza única de Israel. Que sua identidade, sua missão no mundo dependiam inteiramente da presença de Deus no meio deles. Eles eram conhecidos por causa de Deus no meio deles. O que fazia o povo de Israel ser diferente era a presença de Deus no meio deles. O que fazia o povo de Israel ser diferente era a presença de Deus no meio deles. O que fazia o povo de Israel ser diferente era a presença de Deus no meio deles. O que tem feito nós sermos diferentes deste mundo? Nós não somos iguais ao mundo. Nós não somos iguais às pessoas deste mundo. O que nos faz ser diferente das pessoas do mundo? A presença de Deus em nós tem feito a diferença? A Natália deu um testemunho de manhã e ela comentou uma coisa. O ímpio é mais agradecido do que o cristão. Uma marca nossa deveria ser gratidão. Aonde quer que a gente esteja, gratidão. Começa dentro de casa. Obrigado pelo feijão, obrigado pelo arroz, obrigado pelo lixo que você levou. Obrigado, obrigado. Vai no mercado, obrigado, moço, por me servir bem. Vai pegar o ônibus, obrigada, motorista, por essa manhã. Está no trabalho, obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão.
Alguém prestou um serviço para você, gratidão. E a gente escuta que o ímpio é mais grato do que o cristão. Que testemunho nós estamos dando? Que presença de Deus está em nós? Na verdade, a presença de Deus era o que definia a identidade de Israel como povo escolhido. Muito forte isso. A única vantagem diferencial do povo de Israel era a presença. Sem a presença, eles estariam fragilizados. A intercessão de um líder pode reverter o julgamento e restaurar a comunhão. A intercessão de um líder pode reverter a situação e restaurar a comunhão. A intercessão de um marido pode reverter uma situação com a esposa e pode restaurar a comunhão. A intercessão de uma mulher pelo seu marido, a intercessão de uma mãe pelo filho, a intercessão de você pelo seu chefe pode reverter uma situação e pode restaurar uma situação também. A intercessão, diga a intercessão. O povo não quer orar hoje, o povo não quer mais interceder. O que mudou o destino do povo ali foi Moisés intercedendo por eles. E o Senhor está chamando eu e você para interceder por situações que estão ao nosso redor e à nossa volta. Tem pessoas que precisam da nossa intercessão. Tem pessoas que precisam da nossa oração. E a sua oração tem efeito completo quando você faz ela com fé, quando você obedece. Tem pessoas do seu lado precisando da sua intercessão. A promessa do Senhor ao dizer, minha presença irá contigo, respondia exatamente à preocupação de Moisés. Ele estava preocupado. E aí Deus assegurou que ele ia descansar, que Deus não abandonaria o povo, mas Deus continua a guiá-los, apesar dos pecados deles. Minha presença no hebraico é literalmente minha face, o que pode ser interpretado como uma manifestação direta e pessoal de Deus, distinta no mero envio de um anjo. Deus falou, podia mandar um anjo, mas Deus falou para ele que Deus estaria com ele lá, indo com ele. Essa promessa não apenas tranquilizava Moisés quanto à companhia divina, mas também assegurava descanso prometido. Quando você sabe que Deus está com você, você não fica preocupado, você não fica ansioso, você não fica com medo. Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não tenho medo. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Deus está comigo. Eu não preciso ter medo. Eu vou entrar num ambiente onde tem um monte de gente doente. Não vou pegar doença, porque Deus está comigo. Ele é comigo. Ele está comigo. Essa certeza é muito importante. Moisés, como mediador, ele estava fazendo o quê? Antecipando o que Cristo ia fazer por nós. Ele estava intercedendo pelo povo. O que Cristo veio fazer? Interceder por mim e por você. Para que nós não fôssemos condenados por causa do nosso pecado. Mas que nós fôssemos purificados, limpos e lavados. Para poder ter comunhão com Deus de novo e ter a presença de Deus onde nós estamos também. Então, Moisés, ele veio antecipar o que Cristo faria por nós. Um povo distante de Deus, mas ainda assim sustentado pela intercessão do mediador, que permanecia numa comunhão íntima com o Senhor. O intercessor permanecia em comunhão íntima com o Senhor. E porque ele tinha comunhão com Deus, ele pôde interceder pelo povo, e Deus disse que iria com ele. Além disso, o desejo de Moisés de ver a glória do Senhor refletia um desejo de que todos os crentes, numa revelação mais profunda de Deus, têm um desejo também de ver a glória de Deus. Depois você continua lendo, ele pede para Deus ver a glória dele. Só que nós temos isso realmente satisfeito na nossa vida. Um desejo que só é plenamente satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Nós conseguimos ver a glória de Deus plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Que privilégio! Em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A presença manifesta de forma visível, ela podia ser visível, podia ser invisível, né? Eu queria falar para vocês de uma presença também que acompanhava muito lá. A presença de Deus, ela estava guardada, tipificada dentro de uma arca. Deus mandou fazer a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca.
Deus direcionou a Moisés para construir uma arca, porque nessa arca ele ia carregar os mandamentos de Deus. E mais algumas coisas que Deus ia mandar colocar. E aí o povo foi, construiu a arca, e ele guardava nessa arca os principais símbolos da aliança de Deus e do povo de Israel no Monte Sinai. Foi construído sob a instrução de Deus para guardar as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso, o maná também, que foi servido para eles lá quando eles estavam no deserto. Era para marcar essa aliança, era para marcar esse período. Então Deus mandou colocar dentro da arca. Vocês lembram da história da arca, não lembram? Deus mandou fazer a arca, construir a arca, e essa arca acompanhou. Essa arca tipificava a presença de Deus. Deus, onde a arca estava, Deus estava junto. Certo? Todo mundo está aqui comigo? Olha para mim. É só uma criança, não tem nada demais ali. Fica aqui comigo. Deus estava aonde estava aquela arca. Era daquela forma que eles viram no Velho Testamento. Essa arca andou por lá e protegia o povo de Israel. Aonde a arca estava, todo mundo temia, porque aquela arca representava que Deus estava com eles também. Um certo momento, os filisteus pegaram essa arca. O povo começou a pecar de novo, o povo começou a se afastar, teve muitas lutas, e os filisteus pegaram essa arca. Essa arca ficou 7 anos com os filisteus. E essa arca representava tanto a presença de Deus que eles temiam estar com essa arca. Chamaram lá as pessoas feiticeiros deles lá e conversaram e perguntaram como eles devolveriam. E eles disseram, os conselheiros dos filisteus, que precisavam devolver essa arca, mas com presentes. Porque senão o povo ia continuar sendo castigado. Eles perdiam, eles morriam, eles ficavam doentes. E eles, que nem eram o povo de Israel, temiam a presença da arca, a presença de Deus. E aí eles se programaram e vamos levar, vamos juntar isso, vamos juntar aquilo, e juntaram um monte de coisa para levar, para devolver essa arca. E a arca foi devolvida. Aí levaram a arca para a casa de Abinadab, que era da linhagem sacerdotal. Ela ficou nessa casa por 7 anos. E 1 Samuel 7, 1, 2. A arca representava a presença de Deus, certo? Olha lá. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriatab Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E a toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Diga, lamentações. A arca ficou na casa de um sacerdote do povo de Deus. Mas o povo ficaram 20 anos com essa arca lá. E o povo só lamentava. Nada aconteceu de bom. Quem estava com a arca, o povo. Aí, Davi soube que a arca estava na casa de Kiriat Jearim. Então, Davi foi lá e mandou pegar a arca de lá. 2 Samuel 6, 9 e 12. Diga, lamentações. Eles estavam 20 anos só lamentando, ok? Olha o que diz em 2 Samuel 6, 9 até o 12. Temeu Davi. Aí antes, Davi soube que a arca estava lá e Davi mandou buscar a arca. Quando a arca veio, teve aquele moço que pegou a arca, segurou a arca de uma forma irreverente e Deus ficou bravo, ele morreu. Lembra disso? Lembra? Ele morreu, porque ele pegou a arca de uma forma irreverente, porque ela foi cair, ele pegou, Deus ficou bravo e ele morreu. E Davi ficou com muito medo. Como que eu vou chegar com essa arca que Deus está muito bravo, não pode, tem que tomar. É uma arca que era toda cheia de muitos cuidados, muitas regras. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga, 3 meses. E abençoou toda a casa de Obed-edom. Então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi com alegria
fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. A arca ficou 20 anos numa casa. Por que será que eles só ficaram lamentando? Será que é porque eles não honraram a presença? Será que é porque eles não valorizaram a arca? Será que é porque eles não deram o devido valor que essa arca tinha na casa deles? Por que será que em Obed-edom, em apenas 3 meses, a casa prosperou? Todo o povo viu e chegou para Davi a notícia. E Deus abençoou essa casa. Por quê? Porque eles honraram a arca do Senhor. Ele diz ali, por amor. Diga, por amor. Diga de novo, por amor. Por amor. Ele honrou aquela presença. E o Senhor se agradou disso. E aquela casa, em apenas 3 meses, foi abençoada. Posso te fazer uma pergunta? Como você tem honrado na sua casa a presença do Senhor? Ah, sabe, na minha casa não tem nenhuma arca, preciso de uma arca. Você nasceu de novo, está na nova aliança, você sabe que não precisa de arca. Você é a arca. Você carrega a presença. Como a sua casa tem honrado essa presença? A casa que honra a presença é uma casa que é abençoada. Deus olha o amor que nós temos por Ele e Ele nos abençoa. A casa que não honra a presença, Deus não pode abençoar. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você pode não estar desfrutando dessa bênção, porque talvez você não esteja honrando essa presença dentro da sua casa. Está aprendendo alguma coisa? Eu aprendi muito com esse texto. Que maravilha! Que palavra, que tema maravilhoso que o Senhor deu para o pastor, porque eu aprendi muito com isso. De que forma a presença está em nós? Como está a presença de Deus na nossa casa? Satanás tem cegado o entendimento por causa de falta de amor, por causa de falta de zelo pela presença de Deus. O amor de muitos vai esfriar. Por falta de praticar a palavra e honrar essa presença, o amor de muitos vai esfriar. Que não seja o meu, nem o seu. Satanás tem cegado o entendimento. E olha o que diz a palavra, as revelações, Salmo 119 e 130, Gui. Palavra tremenda, gloriosa, maravilhosa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. O diabo tem cegado o nosso entendimento, tentado cegar o nosso entendimento, tem tentado cegar o entendimento das pessoas que estão lá fora, que estão ao nosso redor. Mas a revelação da palavra, a revelação da palavra de Deus, a revelação dessa palavra dá entendimento ao simples. Ela traz revelação para nós, dessa palavra traz revelação. E eu posso ter o conhecimento que eu preciso e não me deixar ser enganada. Eu posso me deixar não ser roubada. Porque o inimigo quer destruir, quer roubar e quer matar você e eu. Ele não quer que a gente tenha uma vida cheia da vida de Deus. Não quer que a gente transmita a vida de Deus. Quando alguém fecha a gente no trânsito, a gente quer fechar também. Isso não é transmitir a vida de Deus. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente vai querer pisar no pé dele também. Isso não é revelar a vida de Deus que está dentro de nós. Satanás tem tentado nos enfraquecer, tem enfraquecido a igreja com os princípios da palavra que nós devemos honrar. Nós estamos negociando, nós não valorizamos, nós não prezamos, nós não defendemos, nós nos deixamos ir, Existe uma presença maravilhosa neste lugar, você crê nisso? Essa presença maravilhosa está dentro de mim e você. Ela está dentro de mim e você, ela está aqui. Ela está na hora que eu acordo, ela está na hora que eu estou indo no meu trânsito, ela está dentro do meu trabalho, na hora mais difícil ela está comigo. E eu sei o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que confessar.
O maior habita dentro de mim, o Todo-Poderoso está comigo. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Eu tenho que conhecer a palavra, porque Deus se revela pela palavra. Ele é a palavra. Deus se opera e se manifesta por meio da palavra. Nós buscamos o sobrenatural. Ai, eu quero ir num culto onde tem muito reteté. Eu quero ir no culto onde eu estou arrepiada. Eu quero ir no culto onde tem a profecia. A presença de Deus está dentro de você, querido. Você não precisa buscar essas coisas. É muito bom que aconteça, é bom, mas eu não posso depender disso. O culto não foi bom hoje. Culto. Não existe um culto que não pode ser bom, a não ser que ele não seja pregada a palavra de Deus. Todo lugar onde a palavra da verdade é pregada puramente como deve ser pregada é maravilhoso e é bom. Eu não vou de terça-feira porque não é bom. Eu não vou de quinta-feira porque não é bom. Eu não vou de domingo porque... Você quer a presença está dentro de você. Deus opera através da sua palavra em nós. Deus opera através da sua palavra em nós. Você está no metrô. Se você estiver cheio da presença, Ele vai falar para você. Encosta ali naquela pessoa e diga para ela que ela não vai morrer, mas ela vai viver. E vai contar o que eu vou fazer na vida dela. Você está andando, o Espírito Santo vai falar para você, põe a mão no braço daquela pessoa, põe a mão no joelho daquela pessoa, porque cura sendo manifesta agora para ele. Aqui é fácil, eu quero você fazer isso fora, mas a mesma coisa que você quer fazer aqui, ele quer fazer lá fora também. O poder dele é visto em manifestações para o incrédulo. Para nós que cremos, eu não preciso, eu já sei que eu sou abençoada, que o poder dele está aqui, opera em mim. É uma obediência. O Senhor mandou você ir abraçar, você não sabe o que vai falar, você só obedece e vai, porque enquanto você chega lá, Ele te enche, você fala, e você profetiza, e você declara, e você faz o que tem que fazer. Nós estamos ficando famintos, estamos ficando fracos, porque nós não nos movemos, nós não honramos essa presença que está dentro de nós. O poder não é seu, o poder é dele. A glória não é sua, a glória é dele. É dele e é ele que opera por meio de nós. Ele opera em nós e por meio de nós também. Ele opera através da sua palavra em nós. Temos que declarar. Esse poder tem que ser visto em nós. Não é medido pelo que nós sentimos. Nós gostamos de ver no sentimento. Não estou sentindo de rir. Não estou sentindo de correr. Não estou sentindo de abraçar. Não estou sentindo de falar. Não estou sentindo. Você morreu. Esse que não está sentindo morreu. Você nasceu de novo e você nasceu para viver o que você crê. Você nasceu para viver a palavra e confessar a palavra. Está sentindo vontade de chorar? Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. A Bíblia manda eu me alegrar e me regozijar. Eu vou me alegrar e vou me regozijar. Mesmo que a minha vontade seja chorar, prantear. Eu vou rir. Porque o Espírito que está dentro de mim, o fruto dele é alegria, eu posso rir. E o diabo vai sair correndo de perto de mim, porque ele não vai ganhar espaço em mim. A gente pode chorar? Pode, mas lembre que a alegria de Deus está dentro de você. Se você manter essa alegria, você não vai ficar depressivo. Você não vai ficar doentado, você vai ficar sarado e curado, porque o maior habita dentro de você. Nós não vivemos, não somos medidos pelo que nós sentimos. Nós cremos e por isso nós cri. Por isso, diga, cri, por isso falei. O que você está falando sobre você? O que você tem confessado sobre você? Sobre a sua família, sobre a sua casa? Você tem declarado que você é abençoado? Tem declarado que você é rico? Tem declarado, lá vem ele, lá vem ela. Esse meu filho me perturba. Esse meu marido não aguento mais. A minha mulher, Senhor, fez uma obra na vida dela. A minha conta está negativa. Eu não consigo pagar essas contas. Estou cheia de contas, estou cheia de dívida. Estou com dor de cabeça, dor no pé, dor no dedão, dor na barriga. Eu vou morrer, estou com câncer, vou pegar um câncer desse jeito. Eu sou um pobre. Isso você tem confessado? O que tem saído da sua boca? O que você tem crido? Que você é próspero, que você é rico, que você é abençoado, que você é filho. Nós cantamos aqui, você é filho.
Diga, eu sou filho. Você é abençoado. Você se destaca onde você está. Eu vou me destacar na minha empresa. Eu vou vender mais que todo mundo. Eu vou comprar mais que todo mundo. Eu vou fazer bons negócios. Eu vou ser um bom marido. Eu não estou sendo um bom marido, estou falhando. Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor. Estou falando com meu filho, estou falando com meu pai, eu quero ser melhor. Eu não vou continuar nessa situação. Eu vou ser melhor. Aí você começa a confessar. Eu sou forte. Está com medo? Diga, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Eu não sou fraco, eu sou forte. Eu não sou pobre, eu sou rico. Porque a palavra diz isso sobre mim. É sobre o que eu creio, o que eu tenho que falar. A gente não pode, nós não podemos nos calar e ficar quietos, com a boca fechada, enquanto Deus manda a gente falar. Colocar em prática. Nós não devemos viver pelos sentimentos, eles não podem nos dominar. Não importa as circunstâncias que você viva. Se os sentimentos dominarem, você vai adoecer. Você vai empobrecer. Ah, eu acho que o meu chefe vai dar aumento para fulano. Não vai dar para mim. Você começa. Com pensamentos fora da palavra, fora do que você devia estar pensando. Eu criei, por isso falei. Eu não senti, por isso eu falei. Eu diga, eu creio. Não é sentir, é crer. Amém? Falo porque creio e não porque eu sinto. Tá bem? Ser independente dos sentimentos. Nós precisamos ser independentes dos sentimentos, porque Deus não é sentimento. Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Ai, não estou sentindo de orar. Não estou sentindo de ir para a igreja. Cansado. Sentimentos têm dominado as pessoas, e por isso elas não estão mais fervorosas. Por isso elas não buscam o Senhor. Estou sentindo que sou cansada. Eu digo cansada, eu sou forte. Eu sou forte. O Senhor me fortalece. O pastor sempre brinca aqui, as pessoas deixam de vir na igreja porque estão doentes. Aqui é lugar de cura, querido. Não fique em casa, vem para cá que você vai ser curado. Como nós temos vivido, nosso Deus é todo poderoso. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus tinha um propósito de levar o povo até a terra. Ele ia levar, porque ele cumpre os propósitos dele. O poder de Deus é para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus tem que ser observado no lugar certo, operando da forma conforme a palavra de Deus diz. O poder de Deus vai ser visto. Temos que dominar os nossos sentimentos, confessar a palavra, ignorar os sentimentos, viver os princípios da palavra, falar sem sentir, somente crer. Não viver por sentimentos, dominar, falar a fé. Decida, da mesma forma que falo sem sentir, também consigo me alegrar sem sentir. Por quê? Porque essa é uma instrução da palavra para a minha vida. Está procurando emprego. Você está todo se sentindo todo assim, porque está desempregado. Aí vai fazer uma entrevista toda assim, ó. Vai conseguir emprego? Mas nunca. O psicólogo lê. Ele lê os seus olhos. Ele lê a sua postura. Você quer um trabalho? Você quer aquele trabalho? Então você levanta o seu peito e vai, porque você é filho de Deus. Você é cheio de sabedoria, de inteligência. O Espírito Santo vai te dar inteligência para você convencer aquela psicóloga de aquela vaga é sua, se ela tiver que ser sua. Aí você vai com seu peito erguido como filho de Deus, não como um derrotado. O Senhor está comigo, então eu vou. Tem que enfrentar uma situação, tem que conseguir um negócio lá com o gerente do banco, porque tem que negociar uma dívida. Vai com confiança. Que Deus está na sua frente, batalhando a sua batalha. Aí você vai com medo. Vai tirar minha casa, vai tirar meu carro. Meu filho, acorda. Faça a coisa certa, lógico, né? Aprenda com o Senhor a fazer a coisa certa. Mas você vai achar graça diante de Deus. Se você for sincero e verdadeiro, se você se arrepender e reparar o seu erro. De Deus a gente não pode zombar. Decida falar a palavra e ela vai te fortalecer. Eu falo o que eu creio. A palavra de Deus é como uma dinamite. Ela causa transformação interna, nos capacitando a ver o extraordinário. Diga, a palavra de Deus me faz ver o extraordinário. A gente tem preguiça até de falar. A gente não tem nada para falar, pastor. Aí as pessoas ficam bravas que a gente manda repetir. Mas, meu amigo, se você não repetir aqui, amanhã você não vai repetir isso.
Eu estou tentando te ajudar hoje. Para que amanhã o Espírito Santo lembre você que você confessou aqui hoje. E amanhã você pratique na sua vida. Senão não adianta vir aqui. Honra a presença praticando a palavra. Meu Senhor, a palavra de Deus é como uma dinamite. Ezequiel foi lá, tinha um monte de ossos secos, teve uma visão, Deus deu uma palavra para ele, ele declarou a palavra, aqueles ossos se juntaram. Meu filho, é para mim e para você essa palavra. Declara a palavra com fé, com ousadia, não com medo. Essa dinamite, dunamis, não é uma força física, mas é uma energia ativa. Amém? Dinâmica. A metáfora aqui, ó, a mensagem é vista como algo que destrói o medo, que quebra barreiras, a dinamite, né? Sendo também comparado ao fogo e ao martelo que despedaça a rocha. Uma dinamite. É um poder de Deus, entendeu? Se apagar toda essa luz aqui, ó, tem uma força, uma energia aqui. Se acabar, apagou, a gente perde a energia, perde a luz. Então, a gente sabe onde é o lugar lá. Digamos que deu aquela baixa lá, né, que às vezes acontecia. Dá uma baixa, caiu tudo. Você sabe onde tem o ponto lá, que você mexe e a energia volta. Se você não for lá e não for mexer, provavelmente a energia não vai voltar, você vai ficar no escuro. Tem crentes ficando no escuro. Tem crentes cheios de poder de Deus dentro de si, que carrega a vida de Deus, mas está no escuro. Não aciona o poder. Agora que eu queria a sua lanterna, vem. Esqueci, eu ia trazer para mostrar para você. Eu tenho que acionar o poder de Deus dentro de mim. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por mim e por você, querido. Agora, o meu papel e o seu é acionar esse poder que está dentro de mim e de você. Não adianta ter o poder e não acionar ele. Não adianta a luz aqui acabar e a gente não fazer nada. A gente vai ficar no escuro. Mas se a gente acionar, se a gente for lá na coisa lá e mexer, esqueci o nome, aí você vai ver a luz voltando para você de novo. Você precisa de uma luz, de um fogo, tem um isqueiro, você aciona, a luz acende, o fogo acende. Diga, eu aciono o poder de Deus na minha vida. Como você aciona? Com a palavra, declarando ela que ela era uma dinamite, amém? Ela destrói o medo. Efésios 1,19 diz, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Sobre nós, os que cremos. E qual a sua suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós cremos, diga, eu creio. E Deus opera através de mim porque eu creio com Ele. Dá certo, a gente combina, amém? Nós carregamos a presença de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Pois glorificai a Deus no vosso corpo. Dê glória a Deus com o seu corpo, com a sua vida. Confessando e falando a palavra aonde quer que você vá. Diga a palavra para o porteiro, diga a palavra para o padeiro, diga a palavra onde quer que você vá. Comunique com a pessoa pela palavra de Deus, você vai manifestar a glória de Deus. O efeito da presença de Deus na nossa vida manifesta os frutos. Quem deixa a palavra fluir através da vida dele, ele vai dar frutos, e muitos frutos. João 15, rapidinho. Meu Deus, meu tempo acabou. João 15. Ah, não, ainda tem, né, Gui? João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ok? Vocês conhecem esse texto. 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quantos ramos nós temos aí, gente? Quantos tipos de ramos tem na videira? Ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o que dá fruto, limpa. Tem um ramo que não dá fruto e está na videira. E tem um ramo que dá fruto que está na videira. Gente, tá tudo bem aí com vocês? Não tem dois? Oi, boa noite. Matemáticos, engenheiros, tem alguém aí? Os professores de português?
Tem 2 ramos. Eles estão na videira. O pai, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Na videira tem ramos. E nos ramos tem lugar que dá fruto e tem ramos que não dá fruto. O Senhor está falando com você alguma coisa que eu não preciso falar mais? Que tipo de ramo é você? O que dá fruto ou o que não dá fruto? Olha só, um ramo que não dá fruto, misericórdia. Mateus 21, 18. Até o 22, Gui. Certa manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, cedo de manhã. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, diga folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, respondeu, é verdade, vos digo, se tiveres fé e não duvidares, você sabe essa parte. Essa parte eu nem vou ler agora. Você sabe ler, você lê na sua casa. A figueira estava cheia de folha verde. Jesus estava com fome, diga fome. Ele foi na figueira e procurou o quê? Que deveria ter lá? Fruto. Mas não tinha. Ele amaldiçoou e ela morreu. O ramo que não dá fruto, corta e é lançado no fogo. Quem carrega a presença de Deus manifesta frutos da presença de Deus. Se você não era generoso, você passa a ser generoso. Se você era maledicente, falava mal das pessoas, você começa a falar bem das pessoas. Você começa a olhar para ela e ver o fruto e ver coisas boas nela. Se você era fofoqueiro, você não fofoca mais. Você é o transmissor de boas notícias. Você transmite boas notícias, boas novas. Se você era mão de vaca, você não é mais egoísta, você não é mais. Você é aquele que gosta de compartilhar, de dar. Você começa a dar frutos correspondentes à árvore que você está plantado. Agora nós temos na árvore que Jesus, que é a videira, ramos que dão frutos e outros que não dão frutos. Então você pensa que ramo você é. Porque se você não, você pode estar aqui, ó. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode cantar, você pode tocar. Isso não significa nada. Porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe o quanto você honra a presença dele que está dentro de você. O quanto você valoriza a presença dele dentro da sua casa. O quanto você tem de comunhão com ele e de prazer. Prazer de ter comunhão com ele. Você pode assistir a sua série, você pode sair para comer fora, você pode fazer tudo isso, passear no shopping, ir no cinema, você pode fazer tudo isso. Mas qual é o lugar de Deus na sua vida? Como você tem honrado a presença dele na sua vida? Que bênção você está buscando e eu estou buscando e eu não recebi ainda. E talvez em algumas áreas eu não esteja valorizando a presença de Deus na minha vida. Quando você fala mal de alguém, você não está honrando a presença de Deus na sua vida. Quando você julga alguém, quando você pensa mal, a presença está dentro de você. Ele te conhece. Você não está honrando a presença. Você está pecando, está entristecendo Deus, ele não pode te abençoar algumas vezes. Quando você confessa incredulidade, ele não pode dar o que você está querendo. Ele não pode te abençoar. Você está confessando incredulidade. Ele não tem como te abençoar. Ele te abençoa quando você confessa a palavra, quando você confessa a fé. Então, essa árvore aqui, ó, de Mateus, ela era falsa. Onde havia folhas, deveria haver o quê? Frutos. Diga, eu não sou falso. Eu sou o verdadeiro. Vamos tomar cuidado para a gente não enganar nós mesmos, tá bom? Sendo falsos cristãos. Se eu não estiver nele, eu não sou dele. Eu vou ser lançado fora. Se ele não estiver em mim, eu nada posso fazer. Gui, dá para a gente ler mais um pouquinho, que é João 15? Estava no 2, né? Jesus disse, João 15.
Todo ramo em mim que não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Diga, eu estou limpo. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Esse permanecer em Deus não é só domingo à noite. Ou só domingo de manhã, para quem vem domingo de manhã. Permanecer nele é todos os dias da vida. Tem pessoas que permanecem em Deus só enquanto estão aqui, ó. Quando saem daqui, não permanecem mais em Deus. Saem de Deus. E volta só no domingo de novo. E fracassa. Porque a vida vai fracassando. Vai ficando desanimado, vai ficando longe. Deus nunca vai te abandonar. Quem abandona Deus é você. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, se eu estiver nele de verdade, eu não posso ter uma vida aqui e outra vida lá fora. Eu não posso ter a vida de Deus dentro de mim e lá fora ter outra vida. Se você for para balada, se você beber álcool, se você fumar, se você se drogar, se você se prostituir, se você fazer sexo antes do casamento, se não é casado, se você adulterar, se você paquerar alguém que não é para paquerar, se você pensar errado, você não está em Deus. Você está saindo de Deus. Está praticando as coisas do mundo. Mas se você consegue conservar a sua mente sadia e limpa, o seu corpo puro, santo e irrepreensível, você permanece em Deus até fora quando você não estiver aqui. Palavra dura, né? Mas diga, para mim é salvação. Está sendo abençoado? Ah, vocês estão com uma cara. Vocês me amam ainda? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira? Não sou eu, não, é a palavra. Se você não permanecer na videira, se você não for fiel aos princípios, você não vai produzir fruto. Assim, nem vós podereis dar, se não permanecerem em mim. O outro. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada. Diga nada. Diga nada. Nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos nada. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Tá bom. Aí você continua lendo na sua casa, porque meu tempo acabou. Deixa eu terminar aqui, então. Jesus manifestou a presença do Pai. Onde quer que ele estivesse, ele manifestou a presença do Pai. Ele manifestou a presença do Pai quando ele foi no casamento. Lembra do casamento? Jesus é a revelação. Ó, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Satanás tem tentado cegar os nossos olhos, mas a luz resplandece nas trevas, que é em Jesus. Amém? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. Moisés queria ver a glória de Deus. Nós vimos a glória de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a exata expressão do Pai. A presença dele está na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. A presença dele está em nós. Nós carregamos essa presença. Vocês conseguiram entender isso? Jesus manifestou a presença do Pai quando ele fez um milagre no casamento. Acabou o vinho, ficou toda aquela situação. Ele foi lá e transformou aquele monte de água que eles colocaram nos barris lá em vinho. E ele manifestou a glória dele. Jesus manifestou a glória dele quando ele estava no barco. Estava todo mundo no barco atravessando de um lugar para o outro. E veio uma tempestade muito forte. E a Bíblia diz, Jesus estava no barco. Diga, Jesus estava no barco. Se Jesus não estiver na sua casa, querido, a sua casa cai. Porque a tempestade vem para todo mundo. O vento forte vem. O trovão vem, o relâmpago vem.
Mas se Jesus estiver no barco, a sua casa não vai cair. Se Jesus estiver no barco, ele vai dar uma ordem, você vai dar a ordem que ele deu sobre a situação. Ela vai se acalmar e vai ficar grande bonança. Você vai olhar a sua conta, vai dar uma ordem para ela e vai vir ajustes. E vai vir provisão para você acertar a sua conta. Se for a sua saúde, você vai olhar para aquele resultado de exame, você vai declarar a palavra e aquilo vai se ajustar. E vai ter saúde divina. E vai dar tudo certo, porque Deus está com você. Jesus manifestou a presença de Deus com a mulher samaritana naquele poço. Que presença gloriosa, pena que eu não posso ler. Não dá tempo, mas que coisa. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água da vida. Mas, Senhor, você não tem balde. Mas, Senhor, estão dizendo que é aqui, que é ali, que adora. Mulher, você não sabe onde adora. Adora. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós honramos, quando nós reconhecemos a presença de Deus dentro de nós, nós o adoramos de verdade. Deus busca adoradores que o adorem. Quando nós reconhecemos a presença dele, nós liberamos, nós entregamos, nós doamos, nós abençoamos, porque a presença dele está dentro de mim. Eu honro essa presença. Eu sei quem ele é. Eu sei que tudo que eu tenho vem dele, tudo volta para ele. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que vai vir o Cristo. E quando ele vir, ele vai revelar: eu sou o Cristo. Ele estava conversando com ela não sabia quem ele era, mas ele revelou que ele era o Cristo. E ela largou o cântaro, largou o cântaro dela. E foi na cidade a contar para as pessoas. E as pessoas vieram. E ele ficou 2 dias lá, a Bíblia diz que por causa das pessoas, por causa das suas palavras, aquela cidade foi alcançada. Diga palavras. Por causa das palavras, a cidade foi alcançada. Por causa da palavra de Deus, porque ele só pregava o que ele sabia da palavra. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele mandou Jesus para nós. E aqui, eu vou terminar. Salmo 51, 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Salmos 9:3 diz assim: pois ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da sua presença. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é gloriosa. Sabe quando você se tranca no seu quarto e você fica só você e ele, e enche aquela presença? Eu fui trabalhar essa semana, eu estava no carro, e aí quando eu cheguei na clínica, eu cheguei bem cedo, e eu estava ouvindo uma palavra. E eu estava tão grata por aquela palavra que eu estava ouvindo. E uma presença tão gloriosa encheu meu carro, mas encheu tanto ali. E eu chorava, e eu chorei, e eu, Senhor, como é bom saber que eu sou um instrumento seu, que eu estou viva, que eu tenho um propósito. E o Senhor é um Deus cheio de compaixão. Aí uma colega minha me viu lá, ficou toda feliz. Viu que eu estava no carro ainda, foi lá falar comigo. Eu, meu Deus, o que ela veio fazer aqui agora? Estragar o meu momento. Aí eu tive que abrir o vidro do carro e ela, que coisa? Eu e o meu pai. Tanta presença dele aqui, amiga, que não dá para resistir. Tá cheio da presença dele aqui. Um a mais ele me deu, sabe? Sabe um a mais? Uma plenitude de alegria fluiu do meu interior. Quando você está no seu momento sozinho com ele, honrando a presença dele dentro de você, algo sobrenatural vai acontecer. Nós não vivemos por sentimentos, nem pelo que nós vemos por emoções. Isso é um agrado, uma coisa que vem a mais. Eu sei que ele está comigo todos os dias. Eu saio declarando que ele está comigo todos os dias. Mas é tão maravilhoso também, não é, Pri? Fica com a perna mole. Fica com a perna mole.
até que você aleluia. O Senhor quer que nós sejamos tão tomados dessa glória, que quando a gente ande por algum lugar, alguma pessoa quando encostar na gente seja curada. Tal qual os apóstolos, tal qual Pedro, Tiago, quando eles passavam, só de encostar neles, as pessoas eram curadas. O Senhor quer manifestar a glória dele através de nós. Mas nós precisamos honrar essa presença. Nós precisamos honrar essa presença dentro de nós primeiro, no nosso corpo, no nosso templo do Espírito Santo, e honrar essa presença dentro da nossa casa e onde quer que a gente vá. Ela não pode ficar aqui no domingo à noite. Você já sabe que ela não vai ficar aqui. Deus não habita mais em templos construídos por homens, por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Só que nós temos que fazer a diferença. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nós somos abençoados pela presença. Nos arrependendo, reparando os nossos erros, perdoando, pedindo perdão, corrigindo onde nós estamos errando. Nós somos abençoados pela presença quando nós obedecemos aos princípios da palavra. Nós somos cheios da presença quando nós adoramos em espírito e em verdade. Nós somos abençoados pela presença quando Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Quando eu estou nele, ele está sempre comigo, mas quando eu estou nele sempre. Quando eu dou os frutos, quando eu manifesto o fruto da vida dele em mim. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria que você pensasse um pouquinho sobre como você tem feito essa presença. Que valor você tem dado a essa presença. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida. Como a glória de Deus tem sido vista na sua casa, na sua vida. Como você tem confessado a palavra. O quanto você tem crido naquilo que você confessa. E por isso falei, eu falo a palavra de Deus, o quanto você tem falado a palavra, o quanto você tem se alegrado, o quanto você tem se regozijado. Vamos reparar o nosso erro enquanto há tempo. Vamos reparar onde nós estamos falhando, vamos corrigir e vamos andar de uma forma que a glória de Deus seja vista nas nossas vidas. Pai, nós honramos a sua presença. Honramos a sua palavra. Nós somos gratos por esse tempo, que não é um tempo perdido, Pai. Nós não vamos amanhã começar uma nova semana e esquecer do que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a priorizar o teu reino. E quando nós priorizamos o teu reino, o Senhor nos dá descanso. A sua presença vai conosco onde quer que nós estejamos e nós recebemos descanso. Como Moisés recebeu descanso, ele seguiu o caminho. Nós também podemos seguir o nosso caminho, porque a sua presença está em nós. Nós somos privilegiados, porque a sua presença não está na arca. A sua presença não está só com um homem. O Senhor fala conosco, o Senhor fala comigo. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para que pessoas vejam a sua glória. Que nós, como igreja, possamos priorizar o teu reino. Sermos gratos e entregarmos tudo ao Senhor e vivemos uma vida que honra e exalta o teu nome. Nós somos gratos pela sua palavra, nós somos gratos pelo seu Espírito que ministra ao nosso coração. Obrigada, Pai, porque rios de águas vivas fluem do nosso interior. Em nós, alegrias, plenitude de alegrias. O Senhor nos mostra o caminho de vida e nós não vamos seguir caminhos de morte. Nós vamos dar fruto, nós somos o ramo que dá fruto. Quando alguém procurar alguma coisa e nós vai encontrar algo para compartilhar. Nós vamos ter o alimento para dar, que é a tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós estamos na videira verdadeira, fortalecidos por essa ceifa, transformados por ela. Obrigada pela sua misericórdia, que nos alcança todos os dias, Pai.
pela sua graça que é sobre nossas vidas, pelo perdão dos pecados. Oh, Pai, obrigado, porque o Senhor nos perdoa de tantas vezes, tantas quantas vezes nós não priorizamos, nós não valorizamos, nós desenhamos sem perceber muitas vezes. Mas eu tenho certeza que agora, Pai, nossos olhos vão estar mais iluminados, nossa mente vai estar mais aberta e nós vamos estar mais atentos à sua presença. Uma consciência da